O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E o nosso convidado de hoje é o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Sávio Souza Cruz, que é deputado estadual licenciado para ocupar o cargo na secretaria. Secretário, bom dia, bem-vindo aqui ao Super N Primeiras Notícias. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, Ana Luísa, bom dia. Se me permite, gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade de falar toda Minas Gerais através da Rádio Super, a quem eu cumprimento pela recém-inauguração, e a gente acredita muito que a presença da Rádio Super entre os meios de comunicação vai promover uma necessária democratização e uma pluralidade de informação que é tão contribuidora para reforçar o processo democrático no nosso estado. É justamente esse o nosso objetivo. Obrigado pelas palavras, secretário. Registrando a participação nesta entrevista da nossa repórter Ana Luísa Faria, repórter aqui da Super, repórter também do Caderno de Política do Jornal Tempo. Bom dia, bem-vinda, Ana. Bom dia, Rodrigo, Delma, secretário, bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, secretário, eu quero começar essa entrevista com o senhor falando a respeito da sua posição hoje no governo de Minas. Logo no início do governo Fernando Pimentel, o senhor assumiu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, passou uma temporada por lá e depois foi transferido para a pasta da saúde. A pasta da saúde tem um orçamento muito maior do que a pasta do meio ambiente, porém os problemas também são igualmente grandes em proporção àquilo que o senhor enfrentava no meio ambiente. Foi uma promoção ou foi uma dor de cabeça que o senhor acabou arrumando quando foi parar na Secretaria de Saúde? Eu não vejo nem como promoção, nem como dor de cabeça. Eu acho que foi uma necessidade que o governador sentiu de mudar o rumo da gestão na Secretaria de Saúde, onde os problemas são enormes. Não é novidade para ninguém que a própria lei orçamentária no Estado estabelece ou mostra a existência de um déficit enorme no orçamento. E esse déficit no orçamento, ele estoura de uma forma muito aguda na saúde. E por que estoura? Porque, veja bem, a existência de um déficit previsto na lei não é outra coisa senão dizer que cerca de 15% das milhares de rubricas que compõem o orçamento do Estado não tem cobertura para o financeiro. Só que na hora do repasse do duodécimo, dos outros poderes, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, esse duodécimo é passado integralmente, ou seja, é passado inclusive aquilo que não tem cobertura para o financeiro. Então, esse déficit que ficaria nos outros poderes concentra-se no Executivo. Aí esse furo fica maior. Como os grandes orçamentos do Executivo, particularmente a segurança e a educação, se manifestam basicamente em servidores, em pessoal, o déficit mesmo acaba se pronunciando na saúde. E o desafio da saúde que nós estamos vivendo é o desafio da sobrevivência. E não é à toa que o governo Fernando Pimentel fez aprovar agora na Assembleia um pacote de legislações que podem, de uma certa forma, reforçar o caixa, numa espécie de plano mineiro de recuperação fiscal, que não guarda nenhuma relação com o plano que é preconizado pelo governo federal, que vem na linha de destruir o Estado, de precarizar os serviços públicos. A gente optou pelo outro caminho, de diminuir despesas que não representem risco à qualidade do serviço público, e possam possibilitar um aumento de arrecadação para que a gente comece a suprir um enorme déficit que no Estado tem se manifestado de forma muito aguda na saúde. Secretário, de quanto é o repasse hoje do governo federal para o governo do Estado na saúde, e esse repasse está em dia? Olha, eu não saberia te falar, porque os repasses são feitos fundo a fundo e inclusive direto aos fundos municipais, né? Mas eu não tenho notícia assim, de atrasos importantes, né? O que a gente tem visto e nos preocupa muito é, por exemplo, a aprovação daquela PEC do limite de gastos, né? Eu não sei como é que vocês analisam, mas eu não vejo nenhuma razão para constitucionalizar um limite de investimentos sociais, a não ser sinalizar para o mundo que o Brasil fez uma opção pela banca financeira. Ou seja, se for necessário precarizar serviços públicos de prestação na área de saúde, na área de educação, o Brasil sinaliza que vai fazê-lo em nome de preservar a banca financeira, em nome de preservar o pagamento de juros. Só isso pode justificar, porque uma decisão de governo, por exemplo, não quero gastar em saúde, não quero gastar em educação, o governo opta por isso, mas qual a justificativa de constitucionalizar essa postura? Eu acho que vem na linha daquelas legislações que o Brasil, lamentavelmente, tem feito, sinalizando para o mundo, para a Banca Internacional,
que a prioridade das prioridades no país, no nosso bezerro de ouro, é a banca financeira. Falando sobre essa questão ainda das dificuldades, o senhor disse, da dívida e tal, em abril houve aquele problema todo que o Conselho Regional de Medicina ele estava exigindo que fossem feitas melhorias nos 26 hospitais que tem no estado, né, que segundo a entidade de classe estava em situação precária. Esse repasse já está sendo feito? Como é que o governo está tratando isso, uma vez que os médicos ameaçaram até parar se essas melhorias não fossem feitas? Há uma série de desinformações. Por exemplo, hoje Minas Gerais tem mais de 100 municípios com gestão plena. Então, a relação do Estado com os municípios de gestão plena, ela não se dá com o prestador diretamente, ela se dá com os municípios, através dos fundos municipais. Então, às vezes, há uma confusão por parte de prestadores, de hospitais filantrópicos e tal, de que cobrando do Estado algo que, na verdade, deve ser administrado pelo fundo municipal. Dando um exemplo, por exemplo, a relação de Minas Gerais com Belo Horizonte, por exemplo, que é o principal município, ela não se dá com os prestadores municipais em Belo Horizonte, mas se dá fundo a fundo entre o Estado e o município de Belo Horizonte. Essa é uma relação. E às vezes você vê uma confusão de um determinado prestador em Belo Horizonte querer atribuir ao Estado um determinado débito que não é assunto do prestador com o Estado, e sim do prestador com o município, e o município é que tem a relação com o Estado. Deputado, vamos falar um pouquinho de política? Essa racha entre o vice-governador e o governador, ela prejudica de alguma forma a governabilidade do Estado? E prejudica a saúde especificamente, complementando a pergunta da Ana Luísa? Eu acho que não é o ideal, mas fazendo uma brincadeira, se não falar que o PMDB está dividido, não é o PMDB, né? O PMDB é um partido muito grande e um partido que, lamentavelmente, se aventurou nessa linha desse golpe que foi perpetrado no Congresso Nacional, num travestido de impeachment. Por que eu falo lamentavelmente? Porque o MDB é um partido que jamais exigiu matrícula ideológica dos seus membros. Nós temos no MDB partidos ou filiados mais conservadores, mais progressistas, que têm diferentes visões da gestão pública. Mas o que nos unia a todos no PMDB, e eu sempre falava isso, eram os nossos valores fundacionais. Quais são os valores fundacionais do MDB? É um partido que lutou pela democracia, pela liberdade de imprensa, pelo Estado de Direito, e um partido que nasceu contra o golpe. Então, anos depois, décadas depois, ver o PMDB metido num golpe, ou seja, naquilo que é a negação da sua gênese, dos seus valores fundacionais, eu acho que é algo muito grave e que setores do PMDB, nos quais eu me incluo, devem, de uma certa forma, buscar recuperar esse nosso compromisso com a liberdade, com o Estado de Direito, com o respeito ao voto, com a democracia, e sempre nos posicionarmos contra os golpes, sempre no respeito dos critérios democráticos. Eu acho que naquele momento que o PMDB cometeu esse erro histórico no Congresso Nacional, de uma certa forma, isso promoveu uma certa cisão em Minas daqueles que pensam como eu e outros que, de uma certa forma, mostravam uma certa adesão a esse golpismo, né? Isso promoveu esse racha que de uma certa forma dura até hoje e que a gente, com muita determinação, a gente tem trabalhado para buscar essa reunificação do partido, mas que ela seja feita dentro dos valores que sempre perpetuaram e fizeram do PMDB o partido tão querido em Minas Gerais e no país de uma maneira como um todo. Secretário, há pouco tempo eu ouvi de um outro secretário colega do senhor, óbvio que eu vou resguardar aqui a fonte, a seguinte afirmação: o Sávio Souza Cruz é o mais petista dos PMDBistas. Como é que o senhor classifica essa declaração dada por um colega seu de secretariado? Não, e ele falou isso em tom de elogio. Na verdade é o seguinte, a nossa atuação nos últimos anos na luta contra o que foi aquele
governo do senador Aécio Neves em Minas, daquilo que representou de afronta a esses valores fundacionais que eu menciono, de uma censura econômica como jamais houve, e ela se mostrando ainda mais eficaz que a censura dos canhões da ditadura, porque se os canhões da ditadura impunham o silêncio, a censura econômica do senador Aécio Neves impunha a adesão a um plano de marketing e a venda de uma Minas fictícia na opinião pública mineira. E a restrição a que a gente aparecesse, e eu tive uma atuação muito dura na denúncia disso, desse desmando que era um governo que, na verdade, submeteu Minas a um plano de marketing eleitoral, né? E essa denúncia muito, muito dura que eu fiz, até nos momentos em que o próprio PT buscou uma aproximação com o então governador Aécio Neves, sobretudo na época do lançamento conjunto da candidatura do ex-prefeito Márcio Lacerda, nós ficamos sozinhos nessa denúncia, né? Então, essa denúncia permanente do que foi, na realidade, o governo do PSDB, liderado pelo senador Aécio Neves, é que talvez façam com que essas pessoas que às vezes pensam que denunciar o PSDB é uma certa primazia do Partido dos Trabalhadores, e a gente, de uma certa forma, teve um protagonismo importante nessa denúncia durante muito tempo na Assembleia Legislativa. O PSDB foi peça-chave para a colocação do Zezé Perrella dentro do PMDB, né? Como que isso se deu, né? Essa questão. Essa é uma situação, assim, paradoxal, esquizofrênica, né? Porque você imagina, o senador Zezé Perrella, com quem eu convivi algum tempo na Assembleia, ele jamais esteve na mesma trincheira do PMDB. O PMDB está há 2 décadas se posicionando contra as teses, as políticas, as lideranças do PSDB em Minas, né? Lado a que o senador Zezé sempre esteve. E nós tivemos o relato de alguns membros do PMDB que disseram ter ouvido do próprio senador que filiou ao PMDB a convite do senador Aécio. Isso é uma loucura. Então eu não vejo condições políticas, e isso foi claramente demonstrado na última reunião da executiva, de permanência do senador num partido com o qual ele não guarda nenhuma identidade, com um partido de cujas lutas ele nunca participou, e em cujas trincheiras políticas ele sempre esteve no lado oposto. Acho que esse é o maior complicador de uma eventual permanência do senador no nosso partido. Secretário, a gente tem recebido muitos PMDBistas aqui, e até hoje só o presidente da Assembleia, Clever Lopes, que ficou em cima do muro em relação a essa questão. Mas os outros todos, e já foram muitos PMDBistas ao longo aqui de praticamente um mês de jornal, se disseram favoráveis a uma candidatura do PMDB ao governo de Minas. O senhor hoje integra o governo Fernando Pimentel. Qual o seu posicionamento? O PMDB deve ter candidatura própria ou o caminho mais natural é compor novamente com Pimentel no ano que vem? Rodrigo, eu acho que essa questão se colocará de uma forma mais clara no ano que vem. O que eu acho importante? Se a gente der uma olhada na história de Minas, Minas Gerais nunca houve terceira via. Nunca houve. Aqui vocês têm o lado do Palácio da Liberdade, uma certa oposição, e os mineiros escolhem aquilo que querem. O que eu defendo como fundamental é que o campo ao qual o PMDB pertence, nas últimas décadas, continua unido em Minas. Nós temos lideranças políticas em Minas, surgidas, inclusive no processo eleitoral de 2014, que têm que ser ouvidas na construção desse projeto. Eu cito muito especificamente os prefeitos Alexandre Calil, o prefeito Vitório Medioli, que são lideranças importantes, que eu acho que têm todas as condições de integrarem esse nosso campo, e aí a gente buscar candidaturas de unidade deste campo ao qual o PMDB está matriculado já há bastante tempo, e eu espero que continue. Então, é claro que nós temos, qualquer partido do tamanho do PMDB deseja uma candidatura própria, mas mais importante que isso é sentar na mesa com os nossos potenciais aliados, com a disposição de buscar o que é melhor para o grupo, né? Então eu acho que o Partido dos Trabalhadores, o PMDB, esses atores importantes hoje que surgiram das urnas de 2014, possam sentar desprovidos assim de situações pré-estabelecidas para que busquem aquilo que é melhor. Diferentemente do outro campo,
onde uma determinada liderança fala assim, o candidato é fulano e ponto. Quer dizer, é talvez por isso que tenham tido tantos reveses na vida política recente. Para não repetir esses erros é que eu defendo. Claro, todos os partidos desejam candidatura própria, partidos da expressão do PMDB, do PT, mas o mais importante é que a gente tenha a habilidade, em nome do interesse maior de Minas, para construir e solidificar essa união desse campo nas eleições do ano que vem. Secretário, qual é a dificuldade do PMDB para definir candidatura própria? Porque a gente vê que o partido, e não só aqui em Minas, mas no país, acaba sempre participando das eleições, em cargos de vice, ou quando não tem um cargo como esse, mas sempre é governo. É mais cômodo para o partido isso, garantir estar no governo do que disputar uma candidatura própria? Não, isso não é verdade. Nenhum partido ficou mais na oposição, mais tempo em Minas que o PMDB. O PMDB e nenhum partido disputou tantas vezes o governo do Estado como o PMDB. Nós disputamos as eleições durante, por exemplo, todos os mandatos do PSDB, o PMDB ficou firme na oposição. Né? Nós praticamente igualamos o tempo da oposição ao regime militar, à ditadura militar, em Minas Gerais. E nós disputamos a eleição com Itamar Franco, disputamos com Nilton Cardoso, disputamos com Zaire Rezende. Nenhum partido disputou tanto como o PMDB. Mas já tem um tempo isso, né, secretário? Não, estou falando da história recente. Não, nós disputamos em 2000 aliás, eu mencionei aqui as urnas de 2014, na verdade foi em 2016 que surgiram essas lideranças que eu mencionei. Em 2014, nós disputamos com o vice-governador Antônio Andrade, né? E se a gente lembrar, em 2010, né, nós tivemos a candidatura do senador Hélio Costa, pelo PMDB. E aí sim com o PT na vice. Então, nenhum partido, insisto, disputou tantas vezes as eleições, inclusive na cabeça de chapa, como o PMDB. Talvez um reflexo do seu tamanho. E a gente... Claro, se um nome nosso for o melhor para aglutinar essas forças políticas, é claro que é o desejo do partido. Se houver nos partidos aliados alguém com maior capacidade de fazer essa agregação, a gente tem que ter o espírito de buscar essa unidade, que é mais importante do que cada um por si só. E o senhor defende algum nome? O senhor tem preferência por algum nome no seu partido? Não, nós temos muitos nomes. Nós temos uma liderança hoje que emerge com muita força no partido, que é o presidente da Assembleia, o deputado Adalcléver Lopes, né? Nós temos nomes como o nosso candidato a senador, Josué Alencar, temos tantos deputados e tantas lideranças que a gente, no momento adequado, vai verificar se a gente vai, de fato, encabeçar esse projeto, mas não só em nome do PMDB, mas em nome dessa unidade de partidos. Eu lembro que nós estamos num país que tem uma balbúrdia partidária. Nós temos praticamente 40 partidos. Então, nenhum partido pode buscar a construção de uma eleição majoritária, e só o PMDB teve essa ousadia na eleição de Itamar Franco, quando nós conseguimos eleger o governador, o vice e o senador, na época, com Itamar Franco, Nilton Cardoso e Zé Alencar. Mas, fora essa exceção que só serve para confirmar a regra, o bom senso e o convívio com essa balbúrdia partidária recomenda que a gente consiga construir uma união de partidos que tenham identidades e uma visão de desenvolvimento de Minas parecida, para que a gente enfrente as eleições com possibilidade de êxito. Voltando a falar especificamente de saúde, secretário Sávio Souza Cruz, relembrando até o ouvinte que ligou o rádio neste momento, nosso convidado é o secretário de Saúde de Minas Gerais, Sávio Souza Cruz. A gente vive hoje em Belo Horizonte um drama em relação ao Hospital Metropolitano do Barreiro, que foi inaugurado, mas ainda atende muito aquém da necessidade, enfim, da sua capacidade também. E a Prefeitura de Belo Horizonte sempre reclama que falta repasse do governo federal e do governo do Estado. Eu já me lembro de ter ouvido o governo do Estado falando que só repassaria quando o governo federal começasse a repassar. Por que fica esse jogo de empurra e, no fim das contas, o Hospital do Barreiro fica um elefante branco ali sem funcionar, secretário? Não, o compromisso do Estado, não é nem da minha época, é de começar a aportar no momento que o governo federal fizer. Agora, nós temos, sem fugir do problema, nós temos questões a serem resolvidas com o município de Belo Horizonte.
Nós temos débitos com o fundo municipal, né? Tanto que parece que no final do ano passado o então prefeito Márcio Lacerda ajuizou uma ação contra o Estado que está sendo resolvida. E por outro lado, há um débito enorme do município para com o Estado através da Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Ou seja, o município de Belo Horizonte, como um município de gestão plena, ele recebe os repasses do governo federal da média e alta complexidade e não repassa ao prestador estadual, que é a Fundação Hospitalar de Belo Horizonte, por exemplo, no João 23, no Alberto Cavalcante, etc. Então, o que tem sido discutido sob a liderança do prefeito Calil e do governador Fernando Pimentel é que o Estado também ajuizará uma ação através da FEMIG contra o município, para que com essas duas ações a gente busque fazer um encontro de contas. Nesse encontro de contas, eu acho que é inexorável que o financiamento do Hospital do Barreiro vai fazer parte desse acordo. Mas nós vamos buscar. As coisas na administração pública são mais complexas, né? Não pode um gestor público simplesmente abrir mão de um crédito que julga ter com outro ente federado, tanto o município em relação ao Estado, como o Estado em relação ao município. Por isso que a gente vai fazer isso na esfera judicial, para que tenha cobertura para os gestores municipais e estaduais envolvidos nessa matéria. Secretário, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Sandro, de Venda Nova. Ele está perguntando o seguinte, que como é que ficou a mobilização do Estado em relação ao combate ao mosquito, né, que transmite a dengue, chikungunya, teve uma morte recente, agora foi a primeira esse ano em chikungunya aqui no Estado. Ele gostaria de saber o seguinte, como estamos no frio, as pessoas tendem a não preocupar tanto com a proliferação do mosquito. Como o Estado está mantendo a guarda dos postos, né? Bom, nós continuamos, o nosso sistema de vigilância, de uma certa forma, articula junto com os municípios, que têm as vigilâncias municipais, para que esse combate seja permanente. E ainda com o risco manifestado por pesquisadores e tal, de a gente voltar a ter febre amarela urbana no país. Isso é um risco especialmente grave no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado que não tem a vacinação de febre amarela no seu calendário de vacinações. Minas Gerais já tem a febre amarela no seu calendário já há algum tempo. Além disso, nós tivemos um esforço enorme para fazer aquela vacinação no surto que vivemos no ano passado. Aliás, foi uma mobilização que nós promovemos, foi uma coisa da qual acho que a gente precisa ter orgulho, porque nós conseguimos vacinar praticamente 90% da população-alvo em pouco mais de uma semana, em 150 municípios, numa área maior que o estado de Santa Catarina, isso em uma semana, quer dizer, mobilizando todos os caminhões com refrigeração que foram possíveis, recrutamos todos os enfermeiros da Polícia Militar para reforçar os postos de vacinação na área afetada, requisitamos helicópteros da Polícia Civil para fazer, porque a gente precisa entender o seguinte, a vacina da febre amarela ela é termossensível, ela não aguenta 7 graus de variação térmica. Então não é só abastecer os postos de saúde, normalmente nas áreas limítrofes da zona rural, mas é fazê-lo diariamente. Porque nós tínhamos que colocar na medida da capacidade do sistema de refrigeração, que em alguns postos de saúde é uma geladeira velha precária. Então a gente teve que fazer isso e conseguimos de uma maneira muito eficiente. Inclusive, naquele momento, eu desloquei cada um dos meus subsecretários para uma área de macro da região macro da saúde, para que lá, em loco, eles pilotassem. Porque nessa hora de crise, aparece uma autoridade falando uma coisa, um prefeito manda outra coisa, o promotor manda outra. E eu falei com eles, vocês vão para lá e tomem decisões, não tenham medo de errar. Se errar, volte atrás e resolva. Mas quem não toma decisão com medo de errar, ao invés de não errar, erra permanentemente. Então vamos enfrentar esse processo. E eu acho que Minas Gerais teve uma atuação que hoje é reconhecida nacionalmente na sua eficiência. Inclusive, as pessoas não sabem, quando começaram os primeiros casos no Espírito Santo, o secretário me ligou porque eles tinham a vacina que era fornecida pelo Ministério, mas não tinham a seringa. E justamente em Minas Gerais, quando nós tivemos a notificação dos casos, eu determinei que fossem adquiridas todas as
seringas que fossem encontradas no mercado, e foi Minas Gerais que pôde emprestar para o Espírito Santo, na época, acho que, se não me engano, 250 mil seringas para que fosse iniciado o processo de vacinação no estado vizinho. Secretário de Saúde de Minas Gerais, Sávio Souza Cruz, obrigado pela participação, pela entrevista aqui na Super. Eu que agradeço a oportunidade, deixo aqui além do meu agradecimento, o meu desejo para que a Rádio Super faça na comunicação de rádio no nosso estado o mesmo que o Super e o Tempo fizeram, fazendo com que a comunicação e a mídia mineira tivesse uma expressão muito maior do que antes dos seus adventos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também, Ana Luísa Faria, nossa repórter.